Mais uma semaninha de mentoria com o Samuel. Vamos diretão pro texto dele, ó. Olá, Marco. Olá, galera. Essa semana eu desacelerei um pouco e tentei pensar em como seriam os cenários do jogo na questão do estilo. Eu percebi que seria mais difícil do que eu esperava e fiz alguns estudos antes, tentando simplificar algumas fotos que eu tirei. Me baseei na nossa conversa da semana passada, utilizando os artistas citados como referência. Utilizei a Lasso Tool em todas as pinturas. Um feedback nos pontos onde eu preciso melhorar seria de grande ajuda antes de prosseguirmos com as imagens. E ó, aqui ó, tematizado, temos nós dois abraçados. Muito fofo, cara. Legal. Até antes de começar, eu já quero dar uma sugestão para vocês de um programa que quem tem essa dificuldade de criar pinturas com transições muito duras e tal, tem um programa que chama Heavy Paint, que é um programa que tem a parte paga dele, mas tem a gratuita, que é muito legal e é feita por um artista sensacional que, não por acaso, ele trabalhou no desenvolvimento visual lá do Spider-Verse 1, junto com o Alberto Mielgo. Então, quando a gente citou o Alberto Mielgo e o acabamento que ele fez pro Spider-Verse e aquelas coisas que foi na live passada, né, no feedback passado, pro Samuel, eu devia ter comentado do Heavy Paint, que é um programa sensacional para vocês experimentarem, assim, porque ele meio que te obriga a usar uns recursos diferentes ali do Photoshop, que pode parecer mais simples à primeira vista, mas eles são extremamente poderosos, cara. E tem versão para celular, tem um novo que ele desenvolveu que chama Webby Paint, com dois Bs, né? webbypaint.com, que é do mesmo desenvolvedor, é uma versão mais atual, só que essa aqui ela funciona no browser. Então você tem aqui, ó, vários pincéis muito legais e que, de novo, te obrigam a trabalhar na limitação desses pincéis. E aí você tem que se virar, tem que dar aquela rebolada, ó, que legal. Aquela rebolada para conseguir resultados interessantes com esses programas. E esse cara aqui, ele faz lives mostrando o programa e também mostrando a forma que ele programa e faz a programação do programa, só para não ficar muito estranho. Esse canal aqui, ó, Heavy Poly. Então é bem bacana, ele faz lives também, ele mostra as atualizações dos programas que ele está desenvolvendo. Ele é sensacional, cara, ele é muito bom mesmo. Então, tudo que você ouvir assim de Heavy Poly, Heavy Paint, Webby Paint, é tudo desse cara que fazia bastante conteúdo pro Blender. Aqui na parte de live tem muita coisa, ó. Ele faz live com muita frequência. Não com tanta frequência quanto a gente aqui, porque a gente está ao vivo todo domingo a partir das 2 horas. Ele faz assim, um pouquinho mais esporádico, né? Provavelmente ele tem vida, né? Uma vida social e tal. Mas enfim, muito bacana. Queria só deixar essa recomendação para vocês. Voltando aqui para a mentoria. Estudos. Ah, isso aqui são estudos baseados nas fotos que você tirou. E tem essa carinha aqui do Heavy Paint mesmo, né? Bacana demais, cara. Essas cores ficaram muito boas, Samuel, muito boas. Eu adorei a bouncing light do chão voltando nessas madeiras. Você tirou essa foto aqui, mano? Tá tudo bem? O que que você tava fazendo na sombra de um beco, com um carrinho de supermercado? Que é isso aqui, mano? É um machado? O que que é isso? Tá tudo bem aí, Samuel? O que que tá acontecendo com você? Mas enfim, achei que ficou muito bonita a solução visual de você usar a Lasso Tool muito mais pontual. Se você pegar isso aqui e comparar com o que você me mostrou na semana passada, meu amigo, a qualidade tá muito alta. Tá muito, muito alta, tá? Muito legal, cara. Eu acho que você conseguiu desenvolver uma percepção bem bacana para essas ferramentas que você tava com uma dificuldade, né, de usar. Deixa eu dar uma olhadinha no resto e qualquer coisa a gente volta nesses aqui. Mas isso aqui ficou muito bonito. As cores ficaram muito lindas também, ó. Eu adorei que a simplificação que você fez nos valores, elas não dizem muito sobre as cores, né? Os valores estão simplificados, mas as cores estão muito vibrantes. Você conseguiu brincar muito com a matiz. Isso é ótimo, cara. Isso é muito bom. Tanto que tem um macetezinho no Photoshop que você pode fazer. Eu não sei se você usa essa ferramenta do Lab Slider, né? Mas eu acho que é muito bacana e fica como uma dica pra galera. Quando vocês quiserem preencher áreas sem estragar aquela solução que você já fez para os seus valores, você pode usar o Lab Slider. O que que o Lab Slider faz de diferente? Você pode, por exemplo, vamos supor que eu quero criar mais cores nesse céu, nessa cor azul aqui. Só que em vez de você ficar só passeando aqui na sua matiz, né, na sua color wheel para mudar a matiz, você pode
travar o primeiro sliderzinho do lab e você pode brincar com os outros 2 sliders. Porque quando você faz isso, você vai criar uma variação tonal sem destruir muito os seus valores, porque o seu primeiro slider ele está travado, né? É claro que, dependendo da matiz que você escolher, você vai mexer no valor tonal, mas se você percebe que a maior parte dessas mudanças, se você não muda tanto assim os 2 sliders, eles ainda permanecem com os mesmos valores. E isso é muito legal para você criar até uns efeitos gráficos sem destruir tanto assim os seus valores, tá? Lembrando, você vai mexer no valor, inevitavelmente, especialmente se você estiver trazendo muito para os extremos dos 2 sliders de baixo. Mas se você mantém mais próximos do centro, ou seja, com cores um pouquinho mais acinzentadas e com menos saturação, você consegue até pintar, ó, criando cores bem distintas, sem mexer tanto assim nos valores. Ó, que louco. Beleza? Essa é uma sugestão muito boa. E uma outra sugestão também é você criar pincéis com o seu Color Dynamics ligado, mas você no Color Dynamics, aqui ó, você deixa o jitter de brilho zerado e você deixa o jitter só, tipo, uns 20% no hue aqui e no saturation. Na verdade, 20% acho que é muito, pode ser até menos, ó. Tipo assim, ó. Ou pra tirar essa parte aqui do Apply Per Tip, cada pincelada nova vai ser uma cor nova, né? E aí também, dependendo, ela não vai criar tanta mudança de valor. Aqui, infelizmente, ele vai mudar por causa que ele traz um pouco pro ciano e depois ele leva um pouco pro roxo, né? Mas também é uma outra forma, dependendo do que você estiver fazendo, é uma outra forma de você conseguir variação de cores dentro da sua pintura, tá bom? Vamos voltar aqui para as imagens. Mas eu gostei muito do resultado, cara. O acabamento das imagens está muito legal, tá? É tipo a função do Colorus, que o PK Gantz falou aqui. Isso, o Colorus, ele tem essa função que é travar a iluminação, né? Então você pode ativar aqui, se você tiver o Colorus, né? É que eu não falo muito do Colorus porque o Colorus ele é um programa pago, mas se você quiser, você pode travar o Luminosity aqui. E aí, nesse caso, se você mexer na sua matiz, ele vai passear com esse sliderzinho aqui nos valores e na saturação para manter o mesmo valor tonal. Então ele vai travar o Luminosity, ele mexe só na matiz, ele não mexe no valor, ele mexe só na matiz. Ó. Então ele meio que muda as configurações para que ele permaneça próximo dessas matizes, tá? Ou no caso da luminosidade da cor. Vamos lá. Primeiros cenários. Ah, isso aqui já é de criação. Eu achei que você tivesse só feito estudo essa semana, cara. Que legal. Tentei simular uma câmera teleobjetiva, fazendo com que os elementos do fundo pareçam maiores e mais próximos. Sem sucesso, acredito. KKKK. Acho que o que rolou aqui é um pouco... que a perspectiva não tá batendo muito, né? Ela tá um pouco estranha na perspectiva. Eu posso até sugerir uma mudança, mas experimentei criar uns padrões que poderiam ser reutilizados. Que legal, cara. Bem bonitinho isso. Só que eu acho que esses padrões poderiam já, se não for para sua cidade alta, porque na história do Samuel, a parte da cidade alta ali, que é a cidade que fica acima da inundação, ela é bem limpa, né? Mas aqui nesses padrões, daria para você trazer já algum padrão com mais sujeira, né? Quem sabe? Isso eu achei interessante. Acredito que com um pouco mais de render ficaria legal. Gostei muito da solução que você fez para as plantas, para as folhas. Gosto bastante, cara. Eu acho que nessa aqui especificamente eu não gosto desse prédio, porque ele tá indo para uma perspectiva, só que os pontos de fuga eles não estão convergindo muito. Parece só que o prédio tá inclinado, mas que não tá rolando uma perspectiva. E o problema disso é que ele quebra um pouco a linguagem, porque todos os prédios estão meio de frente e a gente não é muito convincente, sabe? Eu não consigo nem entender se isso aqui é um prédio só, se eles fazem parte de um prédio só, ou se tem um prédio mais para trás, sabe? Tipo, isso aqui é o mesmo prédio? É como se fosse o mesmo prédio? Ou ele é um outro prédio que tá atrás? Tá gerando uma certa dificuldade de entender o que que é isso, saca? Então, se você quiser brincar com essa ideia de prédios mais retinhos e tal, talvez manter tudo na mesma perspectiva e talvez até silhuetar mais esses prédios do fundo. Isso aqui pudesse ser uma boa sugestão. Tem umas referências muito legais de cidades chinesas que têm prédios e são insanamente altas. Você vai ver que elas não têm... Você não consegue enxergar muito a linha do horizonte, sabe? Então aqui, ter esse buraco no meio
dá um vazio, uma sensação de vazio muito grande. Então, quando você pega umas referências, deixa eu pegar aqui rapidinho. Ó, tipo, imagens assim, são imagens mais antigas, mas tem várias fotos nessa mesma vibe, sabe? Ou algo assim. Percebe que tipo, a gente mal vê a diferença entre os prédios e, tipo, a gente não vê linha do horizonte, elas só fecham completamente a vista. Então, acho que poderia ser mais nessa pegada, se fosse o caso, do que você fez. Eu acho que esses prédios do fundo, eles ficaram muito fofinhos, sabe? Muito quase um desenho animado e não tem muito a vibe que a gente tinha imaginado pro jogo, né? De infiltração, da cidade estar misturada com a natureza. Acho que poderia estar muito mais fechada essa vista, muito mais fechada e muito mais absorvida pela natureza, né? Lembra das suas referências do próprio Last of Us. De novo, fecha isso aqui e integra muito mais com um verde, que nem você fez aqui nessa parte frontal. Eu acho que foi uma boa solução trazer um pouquinho desses verdes, desses cinzas. Vai ser legal. Quem sabe fazer umas árvores mais principais, sabe? Uma árvore já que ela estourou as janelas e não só as raízes, mas tipo, tem realmente uma árvore principal saindo no meio dos prédios e fechando mesmo essa silhueta, sabe? Tipo, grandona. Dá uma exagerada a mais. Porque se for pra criar uma parada bem pós-apocalíptica, acho que tá muito no meio termo ainda, tá muito tímido. Puxa muito mais isso aqui que vai dar bom. Pelo menos é o que eu acho sobre esses concepts, né? Uma outra ref é o próprio Minhocão, né? Acho que aquela região do Minhocão é uma boa referência pra você. Tipo, imagina isso aqui, só que pós-apocalíptico, tá ligado? Tipo, já tem muita árvore agora. Imagina se não tivesse ninguém cuidando e isso aqui fosse invadido pelas árvores e tal. Isso aqui seria completamente engolido. A gente não vê de novo a linha do horizonte, a gente só vê lá no fundo, bem pouquinho, por causa que foi uma intenção do fotógrafo, mas poderia ser fechadão mesmo. E fechar completamente mesmo, saca? E eu gostei muito também da solução aqui das folhas. Eu achei que ficou muito bonito. A grande referência pra você vai ser de novo o Alberto Mielgo no curta que ele fez lá pra Netflix do Love, Death and Robots, né? Eu sinto que dá pra você voltar com um pouco mais de pincel suave por cima disso tudo. Ó, por exemplo, essa arte aqui do Jibaro, que é aquele curta que ele fez, né, pra Netflix. A gente pode aprender muitas coisas com essa imagem aqui, com o próprio curta, né, que eles fizeram. O que tem de interessante aqui? Tem muito ruído, mas você percebe que a gente não consegue identificar muito as transições muito duras de uma forma para outra. A gente vê muita mescla e muita transição suave entre uma folha e outra. Então eu acho que poderia ser uma boa ref. Não precisa puxar nesse nível, porque aqui eles querem integrar quase um realismo, né? É um realismo fantástico, né? Maluco aqui. Mas eu acho que dava para você trazer, aproveitar essas camadas que você já criou, é camada em cima de camada em cima de camada, e integrar um pouquinho mais essas hard edges que você criou, separando os planos mais importantes, integrando um pouquinho mais com um pincel suave por cima de todas as folhas. É legal manter mesmo o ruído, e eu vou até deixar o noise ligado aqui, pensando na iluminação e tal. Vou até criar uma layer de darkening ao invés de uma layer normal. Perceber que é bem sutil, só para criar mais profundidade em algumas regiões. É quase um trabalho de repassar as áreas que já estão legais, sabe? De novo, muito suave, muito sutil, não precisa deixar à vista, né, a mostra que são pincéis suaves, nem nada assim, que é um aerógrafo que eu estou usando aqui, não precisa. Não é essa a intenção, tá? É só para integrar um pouquinho melhor essas cores muito flats que você criou. A ideia é como se você tivesse importado todas essas folhas bem flats para um software 3D. E o software 3D renderizou luz por cima disso. Como que se pareceria? Essa seria mais ou menos a ideia, tá? Então, a gente tem a luz interagindo de uma forma meio natural, realista, mas ao mesmo tempo tem umas flats, tem umas pinturas, tem uns rabiscos. Eu adoro muito essa estética que o Alberto Mielgo, ele é gênio nisso, né? Então até traria, você falou de render, né? Nesse render que você estava falando, eu traria um pouco mais de textura mesmo nas areazinhas separadas. Lembrando sempre de manter o volume que você já estava colocando, dando a entender exatamente o que material que é isso aqui, do que isso é feito. E esse aqui são os meus pincéis que estão disponíveis lá, também de novo, na área de membros, né? É só você procurar os meus pincéis de 2024. Eu criei esse pacote aqui de pincéis bem texturizados, que é o jeito que eu gosto de pintar, e eu acho que eles podem conversar muito bem com esse tipo de pintura mais flat que você gosta, sabe? Então eu traria um pouco de textura, um pouco de ruído, um pouco de esse tronco da árvore que ele pintou aqui, ó.
Tá vendo que tem uma intenção de textura, de riscado, mas na estética é um shape muito simples, né? São shapes muito basicões. E quem sabe até utilizando da ideia do Lab Slider que eu te falei mais cedo, pode ser uma boa. Fazer umas cores diferentes, umas malucas. Porque agora você já tá com tudo resolvido, é meio que pegar e dar essa puxadinha se você tiver afim, sabe? Eu até traria aqui o Color Dynamics, puxar aqui o Hue Jitter, para nenhuma pincelada ter a mesma cor que a outra. Tem uns efeitos bem legais. Era isso que você tava pensando, Samuel, de fazer? Boa, então faça, cara. Acho que vai ser super bom. E eu concordo com você, tipo, essa desacelerada faz com que você te obrigou, na verdade, a trazer algumas soluções criativas muito legais para o render. Eu acho que em questão de acabamento, até já vou até deixar os aplausos aqui, porque eu acho que você conseguiu trazer umas soluções de acabamento muito legais, especialmente nos estudos. Uma coisa que o Alberto Mielgo faz muito, que não é tão alardeado assim, mas o que ele faz muito é trabalhar em cima das próprias fotografias. Então, se você realmente já tem essas fotografias, transforma isso aqui, que seria um estudo de observação que você fez, mistura essa realidade com a sua criação. Vira uma ilustração totalmente sua, com todas as decisões artísticas suas. Ele mistura muito, de verdade. Quando ele foi fazer o de Baro, se você assistir ali partes de making off, ele passou um tempo na mesma floresta que eles fizeram aquele curta, e ele passou, tipo, todo o tempo ali fotografando, gravando o áudio, para captar recurso para poder produzir as pinturas que ele utilizou, né? O 3D também que eles criaram. É tudo baseado nas fotografias que ele mesmo criou. Então não tem muito. Você não precisa criar tudo do zero, entende? Tipo, óbvio, tem coisas que vão ser difíceis de você desenvolver do zero. Mas eu não lembro da onde você é. Da onde que você é mesmo, Samuel? Você é de São Paulo mesmo, né? Então, quem sabe você explorar um parque ali mesmo na Avenida Paulista, tem um parque que ele parece que nem tá no meio da cidade, de tão maravilhoso que ele é e tal. Tem umas estátuas bem legais lá. Você fazer uma visita em alguns parques para você só ficar fotografando, com um olhar mais atento para o seu projeto, aonde que os prédios se misturam com árvores e tal, com esse olhar mais atento, você pode criar referências muito úteis para você criar suas pinturas, porque você percebe que quando você tem referência mais direta, o seu trabalho provavelmente é mais rápido e a qualidade também fica muito melhor, por causa da luz, por causa da sombra projetada que você já tem. E você usar isso junto de uma criação é muito da hora, cara. Dá para você criar coisas incríveis, tá bom? Mas valeu mesmo, mano. Curti muito. Eu acho que para a próxima semana daria para você só continuar fazendo isso. Fica como uma tarefa aí você sair um pouco de casa, tá? Aproveita aí a semana do carnaval, saia um pouco de casa, visita uns parques, vai colher referência, vai tirar umas fotos, vai procurar por coisas que te chamem a atenção na cidade e que possam contribuir para esse seu projeto, tá bom? Vai ter que sair de casa. Ó, aproveita aí, ó, chama uma galera do servidor, façam um passeio para vocês fotografarem, desenhar ao ar livre, tá bom? Vai em grupo que é até mais seguro, tá bom? Ainda bem que esse não foi o meu feedback. Bom, te aguardo na próxima semana, Letícia. É isso. Então, valeu, mano. Obrigadão.